Existe um momento silencioso e inevitável em que tudo parece parar, não por acaso, mas como se o universo dissesse: chega. Esse ponto de ruptura não depende do quanto você tentou mudar, quantas vezes falhou ou até mesmo se já pensou em desistir. Quando esse momento chega, ele vira sua vida do avesso. A sensação é de que algo maior assume o controle. Nesse caos aparente, uma nova verdade se revela. A verdade que ninguém nunca te contou, talvez porque ninguém soubesse ou porque, se tivessem te dito antes, sua vida já teria mudado faz tempo. O despertar não acontece com mais informação, mas com uma experiência direta. Ele rompe com o automático, interrompe a espera por algo externo e ativa a única fonte de poder real, o acesso à sua presença. Quando você sente isso, não apenas entende, não há mais volta. Esse despertar não é motivação passageira. É um código, um gatilho, um portal. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe. Sua virada está pronta. Só falta você aceitar. Você já percebeu como a mente corre tentando controlar tudo? Pensamentos acelerados, expectativas, medos, memórias do que deu errado. É como se houvesse um piloto automático sabotando sua vida sem que você perceba. A boa notícia é: esse piloto não é você. Ele é só um reflexo das histórias que te contaram, das dores que você engoliu em silêncio e das crenças que te ensinaram a aceitar como verdades. Mas há um ponto dentro de você, silencioso, profundo, consciente, que observa tudo isso. Esse ponto não reage, não julga, não se desespera. Ele apenas testemunha. E quando você começa a habitar esse espaço interno, algo extraordinário acontece. A mente perde o poder de te arrastar e você retoma o comando. Não é sobre lutar contra os pensamentos. É sobre lembrar que você é maior do que eles. Quando isso acontece, sua energia muda, seu campo muda e o mundo responde. Durante anos, você pode ter acreditado que precisava manter aquela versão ferida de si mesmo, como se fosse a única forma de se proteger do mundo. A armadura emocional, feita de medo, culpa, frustração, parecia te dar segurança, mas na verdade era uma prisão. Tudo que você pensava, sentia e fazia girava em torno dessa identidade moldada pela dor. Até que um dia, algo dentro de você começa a questionar: e se eu não for isso? Esse questionamento é o início da libertação. Você começa a desmontar, peça por peça, a personalidade antiga. E embora o ego lute, tentando te convencer de que mudar é perigoso, você já sabe, é mais arriscado permanecer onde está. A verdadeira transformação começa quando você escolhe parar de ser quem a dor te ensinou a ser. Nesse espaço de desconstrução, surge algo novo, não uma versão inventada, mas sua essência, viva, limpa, pronta para ocupar o lugar que sempre foi seu. É nesse ponto que você começa a perceber. Não se trata apenas de mudar o que você pensa, mas de mudar a energia que você sustenta. Cada pensamento é uma frequência, cada emoção é uma vibração. E o universo não responde ao que você deseja com palavras, ele responde àquilo que você vibra com o coração. Por isso, não basta dizer eu quero prosperar enquanto, por dentro, você vibra escassez, dúvida ou indignidade. A vibração verdadeira nasce da coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando você se alinha internamente, tudo ao seu redor começa a refletir esse novo estado. Você não precisa forçar, correr atrás ou controlar tudo. Você apenas sustenta a frequência e permite que a realidade se reorganize ao seu redor. Nesse novo nível de consciência, a manifestação não é esforço, é consequência natural do seu estado interior. Você deixa de ser um pedinte do universo e passa a ser um co-criador consciente da sua existência. E é justamente nesse ponto que a mágica se intensifica. Você percebe que a verdadeira transformação acontece quando você começa a agir como se já fosse quem deseja se tornar. Não se trata de fingimento, mas de alinhamento vibracional. Quando você incorpora a energia da versão futura de si mesmo, confiante, abundante, saudável
plena. Você ativa circuitos neurais e caminhos emocionais que começam a criar essa realidade no agora. É a antecipação do seu eu realizado que abre as portas do impossível. A neurociência chama isso de plasticidade cerebral. A física quântica chama de colapso da função de onda. A espiritualidade chama de fé. Tudo converge para a mesma verdade. O seu agora tem o poder de moldar o que vem. Quando você age como se já fosse, o universo entende que é e começa a conspirar para confirmar aquilo que você decidiu sustentar como verdade interior. Você se torna, então, a ponte viva entre o que é e o que será. E aí você entende que a verdadeira manifestação não depende apenas de desejo ou visualização, mas de um estado interno coerente. Você pode afirmar 1000 vezes o que quer, mas se suas emoções e pensamentos estiverem em desacordo com essas palavras, o universo recebe a mensagem do seu estado vibracional, não apenas das suas intenções. Por isso, a prática da coerência entre o que você sente, pensa e faz é tão poderosa. Quando seu coração, sua mente e suas ações estão alinhados, você se torna um campo magnético irresistível para aquilo que deseja. Essa coerência cria uma frequência vibracional clara, forte e contínua. E tudo no universo responde à frequência. Não é mágica, é ciência vibracional. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E quando você é coerente internamente, a realidade externa precisa se reorganizar para refletir essa nova vibração. A vida começa a te devolver sinais, pequenos eventos, sincronicidades, encontros improváveis, oportunidades inesperadas. Isso não é coincidência, é ressonância. A vibração que você emite começa a atrair realidades compatíveis. E quanto mais você percebe esses sinais, mais você se alinha com a certeza de que está no caminho certo. A dúvida enfraquece o campo, mas a presença reforça. Por isso, o segredo está em permanecer consciente, atento, receptivo. Não se trata de controlar tudo, mas de confiar, de se manter na frequência daquilo que você quer viver. Os sinais são como pistas do universo, indicando que sua vibração está moldando a realidade. Preste atenção neles. Celebre cada um. Eles são a linguagem do invisível te dizendo: continue, você está cocriando. Você começa a sentir mais paz. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo mudou dentro de você. Essa paz não vem da ausência de desafios, mas da presença de uma certeza silenciosa. Você está alinhado. É como se o barulho mental diminuísse, como se o peso das expectativas se dissolvesse. A ansiedade que antes dominava cede espaço para uma tranquilidade confiante. Isso acontece porque, ao mudar sua vibração, você se reconecta com seu centro, com sua essência, com a fonte. E quando essa conexão é restabelecida, a paz se torna o seu novo estado natural. Você não precisa mais correr atrás das coisas, porque começa a perceber que tudo vem no tempo certo, da forma certa. Essa paz é a prova mais sutil e mais poderosa de que você está vibrando em sintonia com aquilo que deseja viver. Ao escutar aquela mensagem repetida, eu percebi que minha mente começou a mudar de frequência. Não era só uma questão de ouvir, era como se uma nova vibração estivesse sendo ativada dentro do meu cérebro, uma que abria portas para possibilidades antes invisíveis. A ciência comprova que nossos pensamentos criam ondas eletromagnéticas que influenciam não só o corpo, mas também o ambiente ao nosso redor. Existe um momento silencioso e inevitável em que tudo parece parar, não por acaso, mas como se o universo dissesse: chega. Esse ponto de ruptura não depende do quanto você tentou mudar, quantas vezes falhou ou até mesmo se já pensou em desistir. Quando esse momento chega, ele vira sua vida do avesso. A sensação é de que algo maior assume o controle. Nesse caos aparente, uma nova verdade se revela. A verdade que ninguém nunca te contou, talvez porque ninguém soubesse ou porque, se tivessem te dito antes, sua vida já teria mudado faz tempo. O despertar não acontece com mais informação, mas com uma experiência direta.
Ele rompe com o automático, interrompe a espera por algo externo e ativa a única fonte de poder real, o acesso à sua presença. Quando você sente isso, não apenas entende, não há mais volta. Esse despertar não é motivação passageira. É um código, um gatilho, um portal. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe. Sua virada está pronta. Só falta você aceitar. Você já percebeu como a mente corre tentando controlar tudo? Pensamentos acelerados, expectativas, medos, memórias do que deu errado. É como se houvesse um piloto automático sabotando sua vida sem que você perceba. A boa notícia é, esse piloto não é você. Ele é só um reflexo das histórias que te contaram, das dores que você engoliu em silêncio e das crenças que te ensinaram a aceitar como verdades. Mas há um ponto dentro de você, silencioso, profundo, consciente, que observa tudo isso. Esse ponto não reage, não julga, não se desespera. Ele apenas testemunha. E quando você começa a habitar esse espaço interno, algo extraordinário acontece. A mente perde o poder de te arrastar e você retoma o comando. Não é sobre lutar contra os pensamentos. É sobre lembrar que você é maior do que eles. Quando isso acontece, sua energia muda, seu campo muda e o mundo responde. Durante anos, você pode ter acreditado que precisava manter aquela versão ferida de si mesmo, como se fosse a única forma de se proteger do mundo. A armadura emocional, feita de medo, culpa, frustração, parecia te dar segurança, mas na verdade era uma prisão. Tudo que você pensava, sentia e fazia girava em torno dessa identidade moldada pela dor. Até que um dia, algo dentro de você começa a questionar. E se eu não for isso? Esse questionamento é o início da libertação. Você começa a desmontar, peça por peça, a personalidade antiga. E embora o ego lute, tentando te convencer de que mudar é perigoso, você já sabe, é mais arriscado permanecer onde está. A verdadeira transformação começa quando você escolhe parar de ser quem a dor te ensinou a ser. Nesse espaço de desconstrução, surge algo novo, não uma versão inventada, mas sua essência, viva, limpa, pronta para ocupar o lugar que sempre foi seu. É nesse ponto que você começa a perceber. Não se trata apenas de mudar o que você pensa, mas de mudar a energia que você sustenta. Cada pensamento é uma frequência, cada emoção é uma vibração. E o universo não responde ao que você deseja com palavras, ele responde àquilo que você vibra com o coração. Por isso, não basta dizer eu quero prosperar enquanto, por dentro, você vibra escassez, dúvida ou indignidade. A vibração verdadeira nasce da coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando você se alinha internamente, tudo ao seu redor começa a refletir esse novo estado. Você não precisa forçar, correr atrás ou controlar tudo. Você apenas sustenta a frequência e permite que a realidade se reorganize ao seu redor. Nesse novo nível de consciência, a manifestação não é esforço, é consequência natural do seu estado interior. Você deixa de ser um pedinte do universo e passa a ser um co-criador consciente da sua existência. E é justamente nesse ponto que a mágica se intensifica. Você percebe que a verdadeira transformação acontece quando você começa a agir como se já fosse quem deseja se tornar. Não se trata de fingimento, mas de alinhamento vibracional. Quando você incorpora a energia da versão futura de si mesmo, confiante, abundante, saudável, plena, você ativa circuitos neurais e caminhos emocionais que começam a criar essa realidade no agora. É a antecipação do seu eu realizado que abre as portas do impossível. A neurociência chama isso de plasticidade cerebral. A física quântica chama de colapso da função de onda. A espiritualidade chama de fé. Tudo converge para a mesma verdade. O seu agora tem o poder de moldar o que vem. Quando você age como se já fosse, o universo entende que é e começa a conspirar para confirmar aquilo que você decidiu sustentar como verdade interior. Você se torna, então, a ponte viva entre o que é e o que será.
E aí você entende que a verdadeira manifestação não depende apenas de desejo ou visualização, mas de um estado interno coerente. Você pode afirmar 1000 vezes o que quer, mas se suas emoções e pensamentos estiverem em desacordo com essas palavras, o universo recebe a mensagem do seu estado vibracional, não apenas das suas intenções. Por isso, a prática da coerência entre o que você sente, pensa e faz é tão poderosa. Quando seu coração, sua mente e suas ações estão alinhados, você se torna um campo magnético irresistível para aquilo que deseja. Essa coerência cria uma frequência vibracional clara, forte e contínua. E tudo no universo responde à frequência. Não é mágica, é ciência vibracional. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E quando você é coerente internamente, a realidade externa precisa se reorganizar para refletir essa nova vibração. A vida começa a te devolver sinais, pequenos eventos, sincronicidades, encontros improváveis, oportunidades inesperadas. Isso não é coincidência, é ressonância. A vibração que você emite começa a atrair realidades compatíveis. E quanto mais você percebe esses sinais, mais você se alinha com a certeza de que está no caminho certo. A dúvida enfraquece o campo, mas a presença reforça. Por isso, o segredo está em permanecer consciente, atento, receptivo. Não se trata de controlar tudo, mas de confiar, se manter na frequência daquilo que você quer viver. Os sinais são como pistas do universo, indicando que sua vibração está moldando a realidade. Preste atenção neles. Celebre cada um. Eles são a linguagem do invisível te dizendo: continue, você está cocriando. Você começa a sentir mais paz. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo mudou dentro de você. Essa paz não vem da ausência de desafios, mas da presença de uma certeza silenciosa. Você está alinhado. É como se o barulho mental diminuísse, como se o peso das expectativas se dissolvesse. A ansiedade que antes dominava cede espaço para uma tranquilidade confiante. Isso acontece porque, ao mudar sua vibração, você se reconecta com seu centro, com sua essência, com a fonte. E quando essa conexão é restabelecida, a paz se torna o seu novo estado natural. Você não precisa mais correr atrás das coisas, porque começa a perceber que tudo vem no tempo certo, da forma certa. Essa paz é a prova mais sutil e mais poderosa de que você está vibrando em sintonia com aquilo que deseja viver. Ao escutar aquela mensagem repetida, eu percebi que minha mente começou a mudar de frequência. Não era só uma questão de ouvir, era como se uma nova vibração estivesse sendo ativada dentro do meu cérebro, uma que abria portas para possibilidades antes invisíveis. A ciência comprova que nossos pensamentos criam ondas eletromagnéticas que influenciam não só o corpo, mas também o ambiente ao nosso redor.